É uma coisa que funciona para muita gente. Experimenta ver se para você funciona. E aí, quando chegar às 2 horas, você senta com um papel na mesa e diz assim, agora é sua hora, a preocupação vem agora. Você vai ver que ela vai ter dificuldade de ver, né? Porque como é que se diz? Os medos todos dependem da sua inconsciência para existirem. Todos os nossos fantasmas dependem de inconsciência. Eu vou contar uma história do Vayu-Ananda. Vayu-Ananda foi uma pessoa muito importante no Brasil e também no Rio de Janeiro, que ele era daqui do Rio de Janeiro, para o yoga, porque ele criou a primeira associação brasileira de yoga, que existe até hoje, a Associação Brasileira de Professores de Yoga, que hoje em dia mudou de nome, virou de Profissionais de Yoga. E o Vayu-Ananda, ele era argentino, veio para o Brasil, ele teve um mestre iluminado, Kapilananda, e aprendeu todas as coisas com ele, veio para o Brasil e distribuiu essas coisas, formou mais de uma centena de professores na época, que esses professores dele fizeram parte da consistência do que é o yoga. E um dia ele me contou uma história, porque ele era um meio bruxinho, né? E meio bruxinho, uma moça um dia procurou, porque ela tinha herdado uma casa e queria vender a casa, mas sempre que ela ia vender, aconteciam coisas que a casa parecia mal assombrada e o comprador não comprava. E aí se espalhou, era em Buenos Aires, se espalhou por Buenos Aires a história de que a casa era mal assombrada, ela não conseguia vender mais, ela não conseguia pagar os impostos da casa, porque era uma mansão, e ela não conseguia vender, se ela vendesse, resolver a casa dela. Aí disseram para ela que existia esse bruxinho lá que resolvia essas encrencas com fantasmas. A história que o Vail conta é que ele foi com ela lá, fez uma sessão dessas de espírito, de chamar o espírito, chamou o tal do espírito lá que estava atazanando a casa e olhou para a cara dele no meio da sessão, rodou copo, aquelas coisas todas, perguntou assim, vem cá, me diz por que você está como é que se diz? Deixando a casa mal assombrada, assombrando a casa. E aí veio uma senhora que contou, olha, eu tive um amante por muito tempo e eu tinha umas cartas com esse amante e quando eu morri essas cartas estavam escondidas ali atrás de uma pedra na lareira. Eu não posso correr o perigo de alguém comprar essa casa e descobrir essas cartas, porque vai acabar com tudo que eu ensinei para as minhas filhas, para as minhas netas, para as minhas bisnetas. E aí o Vail perguntou no meio da sessão, então tá bem, onde é que estão as cartas? Ah, estão ali atrás daquela pedra. Ele foi lá, pegou, queimou na lareira e pronto. E nunca mais houve a maldição ali. Então não importa se a história é uma história verdadeira, que tem gente que acredita nessas coisas, não é isso. Eu estou contando ela como metáfora. Os nossos fantasmas internos, cada um deles quer nos dizer alguma coisa. Todos os nossos medos existem porque alguma coisa não foi bem resolvida no passado e tem um gatilho ali dentro da gente, para usar a palavra da Júlia, que fica dizendo para a gente, olha para isso aqui, olha para isso aqui, olha para isso aqui. Então, o dia que você aprender a escutar os seus medos, eles vão começar a se sentir com a missão cumprida, realizados, e vão poder começar a te deixar em paz. Então, uma das maneiras de enfrentá-lo é você desafiá-lo, no sentido assim, está bem, eu não vou conseguir educar minha filha, então tá, eu não sei se a minha filha tem 18, tem 20, tem 5, tem 4 anos, eu não sei o que vai ser dela daqui a 20 anos, mas deixa eu olhar isso agora, né? Deixa eu ver, deixa eu tentar uma educação de uma coisa que seja para hoje, né? Deixa eu educar ela nessa coisa. Funcionou ou não, né? Então você começa a pisar mais no concreto, porque você começa a pisar mais no concreto, mesmo que você não consiga educar a sua filha da forma que você queria, você para de ter o medo da coisa ser gigantesca e maior do que você, porque agora pelo menos você sabe do tamanho da coisa, né? Ela falou da preocupação e da insegurança. Bom, a insegurança, ela não tem como resolver a insegurança, tem como resolver a nossa relação com a insegurança. Porque insegurança é sinônimo de vida. Quem sabia um ano atrás que ia aparecer um vírus que ia deixar todos nós trancados dentro de casa esse ano? Né? Ninguém sabia. Né? A vida ela é imprevisível. Então, a nossa condição
enquanto está vivo, é de insegurança. A única segurança que a gente tem, a única coisa segura que você pode dizer para você realmente é que um dia você vai morrer. Eu posso dizer para mim, a Júlia pode dizer para ela, né? A Andréia pode dizer para ela, a Valéria pode dizer para ela, cada um, a Zélia pode dizer para si, cada um de nós pode dizer essa coisa para si própria. Uma hora eu vou morrer. Então, o que acontece é que na hora que você tenta ser segura, você cria um estado de ansiedade dentro de si própria, porque alguma coisa lá dentro de você sabe que você não vai conseguir, porque sabe que segura a sua morte. E aí, essa sua parte dentro de você joga dentro de você uma fotografia sobre a morte, joga algum sinal de morte. E você começa a se matar um pouquinho para não correr o perigo de morrer. Então, a pessoa não sai mais de casa para não ser assaltada, né? Ela não está preocupada com os meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus amigos, como faz. Poxa, está preocupada com todo mundo. Eu acho que existe uma diferença entre se preocupar e se ocupar, né? Eu acho que quando a gente está se preocupando demais com várias pessoas em volta da gente, a gente tem que olhar até que ponto eu estou me ocupando delas ou não. Porque eu estou me preocupando para substituir o fato de eu não estar me ocupando delas. Então, tenta substituir a preocupação por uma conversa hoje com cada uma. Uma conversa onde você escute, não seja uma conversa só de falar. Porque o que mais transforma o outro é escutá-lo, muito mais do que qualquer coisa que você possa dizer. Escutá-lo não no sentido de escutar pelo ouvido, mas no sentido assim de ter o coração aberto, de receber no centro do peito o que quer que ele seja, o que quer que o outro seja, aceitar, mesmo que você discorde, você diz assim, olha, eu não concordo com isso, mas eu acolho. Experimenta acolher o outro. Tá? E experimenta se acolher, porque quando a gente não acolhe o outro, é porque a gente tem a dificuldade de se acolher. Né? Aí vem a tal da autocompaixão que a gente estava falando. É super importante você se aceitar para você poder aceitar a vida. Então, voltando à insegurança, não tem como deixar de a vida segura. O que você pode fazer é que no momento em que você aceitar a sua insegurança, que mal essa insegurança pode te fazer? O que te mata na insegurança é o fato de você não aceitá-la, porque aí começa uma briga interna. Ela vem e você não quer, ela vem e você não quer, ela vem e você não quer. Então, com relação a todos os moradores da ansiedade, os três que a Júlia falou, e quantos mais na sua experiência pessoal você for encontrando moradores menores, menos importantes, o gatinho que mora ali no canto, que nem tem um quarto na mansão da ansiedade, todos eles, todos, aceite-os. Aceite-os e busque uma autoconfiança e dizer assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir ou não fazer isso que eu estou tentando fazer, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Aí pronto, você está de bem consigo própria. Você não sabe se vai conseguir o emprego que uma falou, né, de trabalho aqui, né, nos comentários, né? Você não sabe se vai conseguir educar sua filha, você não sabe. Mas existe uma diferença entre responsabilidade e culpa, né? Você não pode ter culpa de não conseguir educar sua filha. Você pode ser responsável de ter, estar fazendo o melhor que você pode por ela. E aí o resultado você entrega à existência. Porque quem somos nós para julgar o resultado das coisas? Um dos problemas da ansiedade é esse, é que a gente julga que um determinado resultado é certo e outro é errado. Tem uma história na Índia de um sujeito que um dia sai no meio do mato, um garoto sai no meio do mato, sai na floresta, não sei o quê, e encontra um cavalo forte, um alazão, um cavalo selvagem, e volta para casa montado no cavalo, e no final daquele dia, todos os vizinhos, as pessoas das chácaras aos lados, vieram na casa, lá na chácara do pai dele, para ver o cavalo. Era um cavalo lindo, branco, com 2 metros e tanto de altura, e todo mundo, puxa, que sorte que o senhor tem, seu filho achou esse cavalo maravilhoso, é o cavalo mais forte aqui da região, mas que sorte que o senhor tem. Aí o pai do garoto falou assim, olha, sorte, eu não sei se é sorte, se foi um azar. Eu sei que ele achou um cavalo e trouxe para casa. Aí no dia seguinte o garoto subiu no cavalo, começou a galopar, a pular, e o cavalo começou a empinar, jogou ele no chão, ele quebrou a perna.
Aí vieram todos os moradores, todos os vizinhos no final do dia falaram: puxa, que azar que seu filho deu, hein? Se ele não tivesse achado aquele cavalo, ele não tinha quebrado a perna. Aí o pai falou assim: sorte ou azar, eu não sei. Eu sei que meu filho achou um cavalo, eu sei que meu filho montou no cavalo e sei que ele quebrou a perna. Aí, no dia seguinte, estourou uma guerra. Né? Um mês depois, estourou uma guerra, 15 dias depois, e recrutaram todos os filhos de todos os moradores da região. E aí vieram todos os moradores para a casa do cara e disseram assim: puxa, que sorte que você deu, hein? Como seu filho quebrou a perna, você é o único que tem o seu filho em casa. Nós todos perdemos nossos filhos para a guerra. Aí o pai falou assim: sorte ou azar, eu não sei. Eu sei que meu filho achou um cavalo, ele trouxe o cavalo para casa, ele quebrou a perna e ele não foi para a guerra. Se isso é sorte ou se é azar, eu não sei. Aí, enfim, passou-se mais um mês e o cavalo fugiu. Aí vieram todos os vizinhos para a casa dele e falaram assim: puxa, que azar, aquele alazão maravilhoso fugiu, você perdeu o maior bem que alguém podia ter aqui no nosso pequeno povoado, não sei o que. Ele falou: sorte ou azar, eu não sei. Eu sei que o meu filho achou um cavalo, que ele montou o cavalo, que ele quebrou a perna, que ele não foi para a guerra e que o cavalo fugiu. Aí passou-se o verão, não sei o quê, passou-se a primavera toda, veio o inverno. Quando veio o inverno, o cavalo voltou com uma manada de cavalos, né? com mais 200 cavalos, com um bando de cavalos, e adentrou pelo curral do cara. Aí vieram todos os vizinhos para dizerem: puxa, que sorte que o senhor deu, hein? O cavalo veio com 200 cavalos, agora você é a pessoa mais rica aqui do condado. Ele falou assim: sorte ou azar, eu não sei. Eu sei que meu filho achou um cavalo, eu sei que ele montou no cavalo e quebrou a perna, eu sei que ele ter quebrado a perna fez com que ele que ele não fosse para a guerra, eu sei que ele não indo para que depois o cavalo fugiu, eu sei que agora o cavalo trouxe mais 200 cavalos. Então a gente tem medo de coisas que às vezes podem ser nossos grandes mestres, podem ser nossos grandes professores, né? Porque então tenta pensar sempre quando você tem medo de uma coisa, o que de mais catastrófico pode acontecer se essa coisa que eu estou tendo medo acontecer. Aí pega um papel e escreve tudo de pior que pode acontecer em relação àquela coisa. Por exemplo, se é a educação da filha, tudo que pode acontecer de pior. Minha filha virar uma viciada, se casar com um assassino, enfim, se meter nisso, se meter naquilo. E, do outro lado, escreve tudo de melhor que pode acontecer com a sua filha no futuro. Ou com qualquer situação sua. Escreve tudo de melhor e tudo de pior que pode acontecer com aquela coisa. Tá? Porque aí você vai começar a dar um chão de realidade para aquele medo. E tendo um chão de realidade, você vai poder adequar aquela situação lidar com ela de uma forma saudável, de uma forma que não acabe mais com você. Porque o que causa o estresse? As pessoas falam assim: estou estressada porque o meu chefe está me cobrando isso. O que é o estresse? O estresse é sempre uma briga entre duas forças, e quando essas duas forças estão brigando, existe uma pressão. A palavra estresse quer dizer pressão. Né? Então, existe uma pressão daqui, o chefe está me cobrando isso, e eu não sei se vou conseguir dar. Né? Mas o maior estresse que a gente tem é dentro da gente mesmo, com duas forças internas brigando. Uma força que diz: eu tenho que conseguir isso, e outra que diz assim: eu não vou conseguir. Né? Ou uma coisa que... E isso é ansiedade. Ansiedade é quando você acha que precisa desesperadamente conseguir uma coisa e uma certeza de que você não vai conseguir. Por que você cria essa certeza dentro de você que não vai conseguir? Você cria como uma defesa, porque você acha que se você achar que não vai conseguir, você vai tomar internamente, você acha que você vai tomar todos os cuidados para finalmente conseguir. Né? Mas isso tem um desgaste no seu tecido nervoso. Né? Isso faz com que todas as tramas ali dos tecidos vá se esgarçando. Né? Você consegue um esgarçamento interno grande. Então, é preciso aprender a relativizar e mais, dar um senso de realidade.